Oi pessoal, meu nome é Marta Seu, eu sou especialista em autoconhecimento e cromoterapia, também sou advogada e empresária. Hoje eu quero dar a nona dica para você aprender a lidar com o mundo que você não vê. Nós já falamos sobre a pressão dos padrões sociais, sobre as crenças e hoje nós vamos falar sobre as histórias mentais. São três fatores super importantes que têm influência direta na nossa personalidade, nas nossas conquistas, nos nossos resultados. Então vale a pena você parar para prestar atenção e refletir sobre esses três assuntos. Como funciona a nossa mente? São milhões e milhões de pensamentos flutuando o dia inteiro, que nós não temos controle, não conseguimos controlar a mente. Então, controlar os nossos pensamentos não é possível, mas controlar onde nós vamos colocar o nosso foco é possível. Então tem milhares de pensamentos passando pela sua mente. De repente você coloca o foco em um. E aí você automaticamente começa a desenvolver uma história mental. Todo ser humano faz isso. Acho que a gente tem a necessidade de criar uma solução ou estar criando algo que a gente almeja e a gente começa a criar aquela história. Só que o problema é quando nós temos uma tendência a criar histórias mentais negativas. Porque tudo que você pensa e que você coloca o foco e desenvolve uma história mental, você está criando uma imagem no seu corpo mental que vai gerar um sentimento e uma ação. Então você precisa tomar cuidado com o tipo de história mental que você está desenvolvendo, porque vai ter resultado direto na sua personalidade e na sua vida. Vamos a um exemplo prático. Eu sou mãe de um adolescente. Já não é mais adolescente, mas já foi. Ele ia em baladas direto quando era adolescente. Então vamos pensar numa história mental bem negativa. O combinado era ele chegar em casa às 1h30. Como toda boa mãe, parece que o despertador toca às 1h30 e você acorda sozinha. Não chegou em casa. Você espera até 1h45. Também não chegou em casa. Até as 2h. Também não chegou. Você liga para o celular do seu filho. Não atende. O que a sua cabeça começa a pensar? Meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa, sofreu algum desastre, eu não consigo falar, já são 2h, não chegou em casa, o combinado era 1h30. O que aconteceu? Está no hospital, está na polícia. O que aconteceu? Já fica e entra no desespero total. Você criou uma história mental totalmente negativa e que não é verdadeira. É uma coisa da sua cabeça, mas porque você criou, você vai ter um sentimento de extrema aflição, de dor, de angústia, de medo e, consequentemente, uma ação por causa de tudo isso. Agora vamos para outra história. Seu filho foi para a balada, 1h30 era o combinado. Você acorda 1h30, ele não chegou. 1h45, não chegou. 2h, você dá risada e fala, poxa, a balada deve estar boa hoje, porque o combinado era 1h30 e eu não tive notícias. Ligo para o celular dele, não atende. Ah, vou ligar para o amigo. Quem sabe o celular do amigo atende. Liga. Oi, tia. Ai, tá tão bom que nós resolvemos ficar um pouquinho, tia. Desculpa, mas nós já estamos voltando, tá bom? Legal. Você fica tranquila. Não criou nenhuma história negativa. Teve uma boa ideia e teve uma boa notícia. Qual é o resultado da primeira história mental quando o seu filho chega em casa? Você tá uma fera, porque ele não te deu o respaldo que ficou de te dar, não te ligou, você ficou extremamente nervosa porque você criou um monte de besteira na sua cabeça. Quando ele chegar em casa, você vai dar uma bronca daquelas, um monte de patada, ele vai dormir mal-humorado, você vai dormir estressada, os dois vão ter um sono péssimo e vão acordar cansados.
Qual é o resultado da segunda história mental? Ele vai chegar em casa, provavelmente vai te pedir desculpas, porque não te ligou avisando que ia chegar um pouco mais tarde. Você vai sorrir, vai abraçá-lo, ele vai dormir tranquilo, você vai dormir tranquila e os dois vão acordar descansados. Percebe a diferença? Porque a maioria das vezes, eu não sei por quê, que o ser humano tem essa tendência em criar histórias mentais negativas, destrutivas. Então presta atenção, porque você pode não ter controle dos seus pensamentos, mas você tem controle do que você cria. Quando você perceber que já está criando uma história mental negativa, bloqueia, começa a criar uma história mental positiva. Isso serve para qualquer situação da sua vida. Para fazer uma entrevista de um emprego, vamos supor que você teve outras entrevistas que você não teve um bom resultado. Infelizmente, a sua mente te leva por o que ocorreu no passado, que são os registros que ela tem. Então ela vai te relembrar das entrevistas que você não foi bem, que você não teve sucesso. Para com isso, começa a criar uma história mental de uma entrevista de sucesso, que você foi brilhante, você conseguiu. É assim que você muda o seu padrão de pensamentos, tá certo? E lembre-se, o que você pensa te gera um sentimento e te gera uma ação. E é assim que você vai conquistando as suas coisas. Então, poder de controlar os seus pensamentos você não tem, mas poder de colocar o foco aonde você quer e criar histórias mentais que agreguem a sua personalidade e que te favoreçam para você conquistar o que você quer, você tem. É só se concentrar e fazer, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Esse é um dos temas do meu novo e-book, Seja Consciente para Ser Livre. Se você quiser saber mais detalhes, entra no meu site www.martacu.com. Tem um monte de coisa legal. Tem todos os vídeos que eu gravei, tem o programa do curso Autoconhecimento. Se você tiver interesse, dá uma navegadinha no meu site www.martacu.com.